E aí, senhores, tudo bom? Bom, quem fala é Amadeu Campos, sou coach de pôquer, já fui jogador regular por alguns anos aí, em mesas Six Max, mesa de 9 players e mesa de Heads Up também. E hoje vou comentar uma mão para vocês aqui que eu achei bem interessante, que aconteceu nessas mesas de 3,50 Six Max, que são as mesas que eu costumo jogar na aula ao vivo do coaching que eu dou. Então vamos lá, vamos analisar aqui. É uma mão de heads up. Eu acho legal porque o heads up é um momento que a gente tem uma outra estratégia, que tem muito leitura de oponente, muito textura de board. Não tem padrão, não tem muito padrão nessas muitas vezes nas jogadas que a gente faz, né, nas ações. É muito importante levar em consideração o perfil do oponente, a forma como ele joga. E aqui é uma mão que eu acho que vai dar para vocês entenderem bem como funciona. Então vamos lá. A gente está no heads up aqui. O jogador que está no botão, ele entra de limp. Então vamos primeiro falar desse limp dele aqui. Eu já estou jogando com ele há bastante tempo, o heads up. Estou jogando com ele há aproximadamente 50 minutos, né, na mesa. Começou com 6 players. E agora que a gente estava no heads up, eu já estou jogando também há um bom tempo o heads up com ele. E ele entra de limp. Então quando ele entra de limp, aqui ele já me dá uma informação. Essa informação, por que eu sei que ele entra de limp com uma determinada mão? Porque eu analiso as mãos que a gente teve showdown antes. Então teve várias mãos que eu consegui ver que mão que ele tinha, né? Quais cartas ele tinha. Então eu já sei que determinadas mãos ele aumenta, outras mãos ele folda, outras mãos ele limpa, porque chegou no showdown lá no final, eu vejo, pô, essa mão aqui, mão que ele limpou ali no pré-flop. Ah, ele está limpando com determinada mão. Né? E o mini raise é a mesma coisa, o cara dá mini raise, de repente ele dá um c-bet no flop, checa a turn, checa a river, você vê que mão que ele deu mini raise e que ele c-betou no flop. Que mãos, né? A gente tem um conjunto de mãos, isso acontece o tempo inteiro no heads up. É isso que nos vai dar a base para a gente poder fazer leitura de uma determinada mão. Colocar ele em range, né? É isso que faz. O showdown que a gente está vendo. Show de bola, vamos lá. Ele dá limp nessa mão. Com As 5, com As alguma coisa ele dá raise. Com duas figuras ele dá raise. Com pares ele aumenta. Então assim, mãos de valor, ele aumenta, ele não dá esse limp. Nenhuma vez ele deu limp até agora. Ele está com o stack apertado. Antes ele estava com o stack um pouco maior. O stack dele diminuiu. Então ele está com o stack mais apertado agora. Agora com certeza ele não daria limp com uma mão tipo As e Rei, As e Dama. Mesmo par de 10, par de valete. Ele não faria isso. Tá? Ele não fez até agora. Ele não faria esse limp com esse tipo de mão. Ele faz isso com mãos medianas para fracas até. Ele faz esse tipo de jogada, esse call. Então, sei lá, um 5 e 7, um 10 e 8, alguma coisa assim, né? Um 4 e 6, uma mão assim, ele faria o limp ali. Mãos fracas, mãos marginais. Eu vou de check, eu estou fora de posição, com 5 e 7. Não tem para que, pode chovar porque ele demonstrou fraqueza? Até pode, mas 5 e 7, né? Não tem necessidade. Eu prefiro jogar o pós-flop com ele e de check. No flop bate 9, 4 e 6. Característica desse jogador no pós-flop. Normalmente ele beta. Então, quando ele dá mini raise, normalmente bate o flop, ele se beta. Quando ele entra de limp, bate o flop, ele também beta. E valores que ele costuma betar? Ele costuma betar o valor mínimo ali, o 160, né? 180, meio pote. É o que ele faz ali quando bate o flop, quando vira o flop. Então é um padrão que ele já tem. Algumas vezes ele vai de check nesse tipo de situação, mas normalmente é quando são boards muito... Por exemplo, ele entra de limp e bate As, Rei, 2. Tá na cara que ele não tem aquele As e aquele Rei. Então ele nem beta, ele dá check behind. Eu checo, ele checa também. Tá? Então vamos lá, esse é um board que não... 6, 4 e 9 é um board que não tem muita... Não coloca medo nele, vamos dizer assim, né? Então eu checo e ele beta. Primeiro ponto, pode voltar a aposta nele, aqui?
Pode, eu já tinha feito isso várias vezes. O problema é que o 9 entra no range dele, né? E ele betou 160, olha lá. Pode ser valor, pode ser blefe, né? Até acredito que seja blefe essa aposta dele, mas pode ser um 9. Ele pode ter um 9 e valete, ele pode ter um 8 e 9, um 7 e 9, ele pode ter esse 9, né? E eu estou duas pontas, então eu acho que voltar a aposta nele não é a melhor solução nesse momento. Até poderia, mas eu prefiro dar o call. Eu posso ver o turn, se eu acerto eu estou duas pontas, se eu acerto a minha sequência ou um par. E aí provavelmente eu vou de check call nesse turn. E dependendo do que bater no turn, se for uma carta boa para eu blefar, eu blefo a parada. Então eu não vou jogar só para acertar. Não é assim, ah, Amadeus, você está pagando para acertar as duas pontas. Não. Se eu acertar as duas pontas, eu jogo por valor. Se eu não acertar as duas pontas, eu vou ver uma forma e vou ver se dá para eu jogar por blefe. Vai depender do que vai bater no turn, certo? Não volto porque acho que o 9 está no range dele, o 6 está no range dele. São mãos fracas que ele entrou de limp. Show de bola. Entro de call. Tranquilo aqui. Bate o as. Eu vou de check. Esse as ele não tem. Eu não tenho também, provavelmente. Porém, eu acho que nesse caso específico, o as entra mais no meu range do que no range dele. Por quê? Porque eu posso, depois que ele dá limp, eu posso dar check, por exemplo, de as e 2, de as e 3. Eu estou fora de posição. Eu não tenho que necessariamente subir essa mão aqui no pré-flop com o as. Então o as ele até entra no meu range. Né? Um as e 2, um as e 3, um as e 5. Um as e fraco, eu posso ter dado check pré-flop, certo? Para jogar fora de posição com um pote menor. Ele não entra, porque ele em posição, todas as vezes em que ele teve as até aí, ele aumentou. Então o as não entra no range dele. Não coloco ele no as. Eu dou check e vejo a ação que ele tem. Aqui, eu já sei que ele não tem esse as, certo? Pelas análises que eu falei para vocês, pelo showdown que eu tinha tido com ele até então, eu sei que ele não tem esse as. E aqui o size que ele faz é um size que ele não usa. Vocês viram que ele fez o 160 no flop? Normalmente, quando ele tinha valor aqui, se fosse, por exemplo, o 9, que eu acho que ele nem betaria nesse as com o 9, mas se ele tivesse alguma mão de valor, ele iria betar meio pote de novo. Ele soltaria 320, 340, alguma coisa próximo do meio pote. Ou até o check, por exemplo, com o 9. Ele pode até checar essa mão e levar para o showdown, porque ele acredita que ele está ganhando. O as é uma carta que eventualmente eu posso ter. Claro que na maioria das vezes não tem, porque são combinações de as e x, as e baixa, né? As e cartas baixas, se eu tiver. Mas o 480 é tipo assim, cara, quero matar o pote aqui. Soltei uma bomba de 480. Sei que provavelmente você não tem o as, então vou blefar esse as. 480. E o cara solta essa pancada. Aí pra mim é tipo, cara, você não tem esse as. E você não tem o 9, porque com o 9 você, a forma como você joga, você não aposta 480 nesse as, né? Call, cara, call tá, e aí o river, porque ele tá blefando e tá ganhando do meu 5 e 7 provavelmente, né? E aí no river eu faço o quê? No river eu saio apostando? Fica esquisito, se eu não acertar nada, fica estranho, né? Você dá call, esse meu call pode ser flush draw, e aí no river se eu solto uma bomba, pode ser um draw de flush que não acertou e quis blefar river. Então aqui o que eu prefiro, vendo que ele realmente não tem uma mão de valor ali, que ele está blefando, volto ao in. Volto ao in, acreditando que ele não tem esse as, que com o 9 ele também não faria isso. 6 e 4 também provavelmente ele vai de check, né? Ou faria uma aposta menor ou iria de check, porque ali começa a blefar o 4 ou o 6, começa a ficar esquisito ele dá essa segunda bomba no turn. Então eu volto ao in aqui protegido pelas duas pontas. Óbvio que eu não quero call aqui, eu estou blefando. Só que eu sei que se eu tomar um call dele, por exemplo, num flush draw ou do 9, se ele mudou, jogou de uma forma diferente, agora que eu acho muito difícil pela forma como ele está jogando, eu ainda estou protegido pelo 8 e pelo 3 para fazer a sequência, certo?
Mas eu acredito aqui que pela forma como ele está jogando, ele não tem nada. Aqui eu acredito que na maioria das vezes ele vai foldar. É só uma proteçãozinha ali das duas pontas, né, do draw de sequência. E aí eu estouro o all-in e ele folda, né? Então aqui eu gosto muito de fazer esses vídeos analisando, porque eu vejo a galera às vezes analisando algumas mãos de heads up, ou até durante o jogo, que só analisa a carta. O cara fala, porque teve cara que tem muita gente que às vezes fala assim, Amadeu, mas o as não está no seu range, porque você pré-flop você aumenta aqui o as. Cara, não aumento, um as e 2 aqui eu não aumento. Eu vou aumentar aqui, vou colocar 400, o cara me paga ali no botão. Bate o flop, eu não acerto nada. Eu faço o que com esse as e 2? Eu beto mais uma e aí foldo? E aí entrego pro cara um caminhão de ficha? Então eu não faço isso. Talvez você faça. De repente, joga com as e 2 aumentando aí, estoura all in. O jogo estava na minha mão, eu estava passando o carro em cima desse cara aí no heads up. Eu não vou chovar um as e 2 aqui, não vejo necessidade. Eu vou de check, vejo o flop, vejo o turn, eu jogo pós-flop com o cara, né? O meu jogo é muito melhor do que o dele, não tem pra que eu querer transformar no bingo essa mão com as e 2, com as e 3, com as e 4. Então, a gente tem que analisar muito o cara, né? Tem jogadores que limpariam com o as aqui, para esconder a mão, uma trap, né? Alguma coisa do tipo. Tem jogador que faz isso. Esse jogador não faz. Eu joguei com ele o heads up um tempão. Então eu estou analisando os sizes de acordo com da maneira que ele joga, da forma como ele joga, né? Tem cara que de repente beta o flop o 9 e no turn solta 480 com 9. Tem cara que faz isso. Esse cara não faz isso, porque eu estava jogando com ele há muito tempo e eu vi. Então as nossas ações elas têm que ser baseadas no oponente, né? Outro detalhe também desse jogador aqui, ele era um cara que ele foldava muita mão. Ele não era um cara que era um cara extremamente pagador, tá? Ele era um cara que ele foldava algumas mãos. Por exemplo, teve vezes ali teve vezes que eu tenho certeza que ele tinha um segundo par, por exemplo, e ele foldou a mão. Então eu até acho, eu vou falar da forma como eu estou jogando, que também tem a questão da minha imagem na mesa. Ele não pegou nenhum blefe meu até então. Então os meus blefs vão passar mais. Às vezes em que eu apostei forte era valor. Então facilita eu dar esse all-in, por exemplo. Eu acredito que da forma como a gente estava jogando, este jogador, com a minha imagem na mesa naquele momento, ele foldaria até o as, o 9, o as não, obviamente não. Até o 9 ele foldaria nessa parada porque ele vai me colocar com valor e vai acreditar que eu tenho esse as, que eu estou chovando o as. Então tem muito a nossa imagem na mesa. O cara pegou 2 blefs seus, tá? Em mãos que você voltou a paçoca, o cara pagou no river e você estava blefando. Você vai blefar aqui? Não, porque provavelmente não vai passar. O cara de repente aqui, se ele pegou 2 blefs antes, assim, absurdos, ele te paga com 6, ele te paga com 4, ele te paga com flush draw e ganhando de você porque você tem kicker 7. Aí não funciona. Então a gente tem que analisar a nossa imagem na mesa, a forma como o nosso oponente está jogando, se ele é agressivo, se ele é apagador, se ele é blefador, os sizes que ele tem feito, as ações, pré-flop, flop, turn, river. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai determinar a melhor forma da gente jogar, tá? Então, Matheus, quero você jogando na minha mesa porque eu pagaria aí com qualquer carta porque eu tenho certeza que você não teria esse as. Cara, precisa ver se eu jogaria esse 5 e 7 dessa forma com você, porque eu já teria um histórico com você jogando heads up. Né? Se eu sei que você pagaria pagaria com 9, com 4 e com 6, eu não vou chovar essa parada. Né? Eu vou jogar de uma forma diferente essa mão. Você provavelmente não faria esse size. Então tem uma série de coisas que mudariam na mão. Você talvez tivesse entrado de raise para flop, de mini raise. Entendeu? Se você de repente não limpa muito. Então tem uma série de coisas. É outro jogador, é outro histórico. São outras ações que teria tido antes. De repente outra imagem na mesa. A gente tem que analisar muito, principalmente no heads up. Tá? Quando a gente joga no mano a mano. Principalmente nessa hora, porque tem muita informação ali. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. O meu coaching eu continuo dando coaching. É um coaching muito legal. Quem quiser informação do coaching é só entrar no meu site, que é www.elcampus.com.
www.elcampus.com, como está aí no vídeo até. E aí a aula é muito legal, a gente analisa muita mão dessa forma. No dia que eu jogo ao vivo, no dia que tem um review do aluno que é outra aula, no review do meu jogo. Então, assim, é um curso que tem da parte teórica, review meu, aula jogando ao vivo e comentando as mãos, e review do aluno. Então, é um curso muito legal. Quem tiver interesse em entrar no site, entre em contato comigo pelo Face. E é isso aí, gente, tá? Espero que vocês tenham curtido. Se curtirem, deem um gostei aí no YouTube, comentem no Facebook, no YouTube também. E é isso aí, beleza? Um grande abraço a todos.